queridos irmãos e irmãs, e nós estamos celebrando a oitava da Páscoa. Então, nesses 8 dias, vivemos como se fosse um dia só na liturgia, né? Celebrando a ressurreição do Senhor. Uma das últimas viagens que fizemos no final de 2019, né? Quando ainda podia viajar, né? Naquele tempo em que a gente ainda podia viajar, nós fomos à Polônia, lá ao Santuário da Divina Misericórdia, né? De onde também temos a referência deste quadro, né? Pedido pela Madre para que representasse justamente a visão dela, da Divina Misericórdia. Diz que fizeram várias vezes e ela sempre insatisfeita dizia, não é o que eu vi, não é o que eu vi. Depois, no final, fizeram esse e ela disse, está pertinho, pelo menos, mais ou menos, dessa visão, né? Para dizer que a imagem de Jesus misericordioso era uma coisa também difícil de ser alcançada. A festa da Divina Misericórdia, no dia de hoje, foi estabelecida pelo Papa João Paulo II, bastante devoto da Divina Misericórdia, ele polonês, né? Colocou na oitava da Páscoa essa festa da Divina Misericórdia. Por quê? Porque na oitava da Páscoa, Jesus comunica aos seus apóstolos, aos seus discípulos, o poder de perdoar os pecados. No domingo passado, nós nos esforçamos aqui para dizer que a força da ressurreição é a força do amor, né? É o amor que capacita, né? Essa experiência de ressurreição. E hoje, nós, 8 dias depois, podemos dizer que a consequência imediata da ressurreição é a misericórdia. Miserere, né, a piedade, ela é correspondente a uma comunhão com Deus, né, a uma vinculação com Deus, né? A córdia ou cordis, né, o coração, é a sede das nossas decisões, dos nossos sentimentos, né, das nossas emoções, é a sede decisional do homem, né, anímica do homem é o coração. A misericórdia, então, é ter no coração aquilo que é de Deus, né? Um coração que, em certo sentido, se volta para a dimensão do consagrado, né? Daquilo que é sagrado, um coração que se volta para o outro e o acolhe lá na sua mísera, né? na sua miséria, na sua pequenez. De modo que o movimento da misericórdia, ele é um movimento de compaixão. Quando nós celebramos hoje a Divina Misericórdia, e olhando esse texto das Sagradas Escrituras, nós podemos ver que maravilha hoje poder dizer que uma consequência imediata da experiência do amor de Deus por nós é o perdão. Como nós precisamos compreender a força que tem o perdão. Não só a alegria de sermos perdoados, essa é boa, né? A gente, quando vai lá e é redimido pelo outro, né? Tão bom falar que Deus nos perdoou, né? É uma coisa boa, a gente se sente bem. Na história do filho pródigo, a gente adora ser o filho pródigo, né? Que volta e é acolhido pelo pai, e tem festa e tudo, né? Coisa boa é ser perdoado, né? Mas talvez o grande desafio da fé e a grande experiência de religião que nós precisamos cultivar entre nós é entender que na experiência do amor está profundamente plantada ali a dimensão do perdão. São quase duas coisas que não podem ser distinguidas, né? Quem diz que ama também precisa perdoar. Talvez o perdão seja a expressão mais nobre do amor. Na verdade, o amor de Deus é entendido exatamente dentro desse contexto do perdão. Somos alcançados pelo perdão de Deus. Fomos alcançados pela sua misericórdia. E o perdão, minha gente, eu acho que é uma coisa fitness.
Eu acho, né? É bem saudável o perdão, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o quanto faz bem perdoar, né? O quanto faz bem a pessoa perdoar. Porque o perdão está vinculado com aquela magnanimidade, né, que nós devemos ter, né, com aquela grandeza de coração, com aquela grandeza de alma, onde nós ultrapassamos a justiça para se manifestar a misericórdia. Perdoar é ultrapassar a justiça, é fazer mais do que a justiça. Porque a justiça, já falamos isso tantas vezes, né, é dar a cada um aquilo que é devido, né? E nesse sentido, a justiça vai dar inclusive as penas, né? O perdão é ultrapassar a justiça. Ou seja, deixar a justiça para trás e ultrapassar a justiça com o amor. Ultrapassar a justiça com a misericórdia. Deus é justo? Deus é justo. Mas o melhor anúncio que nós temos é de que Ele não é só justo, né? Ele é misericordioso. A justiça de Deus, né, na verdade, se traduz na experiência do amor. A justiça de Deus é misericórdia. Não existe verdadeira justiça sem misericórdia e não existe verdadeira misericórdia sem justiça. Porque a misericórdia parte da verdade que a justiça determina. E aqui talvez esteja um grande equívoco nosso quando a gente fala dessas coisas e para a gente diferenciar a misericórdia da condescendência. Muita gente passa a mão na cabeça dos outros, né? E passar a mão na cabeça dos outros é dizer assim, fingir que não está vendo o pecado, né? Fingir que não está vendo a dificuldade, fingir que não está vendo a miséria do outro. Isso não é misericórdia, né? Isso é condescendência. Quando nós simplesmente, né, ultrapassamos, né, a justiça sem a justiça, nós somos condescendentes. E muitas vezes compactuamos com a miséria dos outros. Quando nós estamos nas relações nossas, simplesmente ali, né, deixa para lá, né, ele ainda é jovem, né? Não, tadinho dele, né? Não fala assim com ele, muitas vezes passando a mão na cabeça. Nós esquecemos que ninguém dá verdadeiramente valor quando é oferecido o perdão sem a verdadeira contrição do coração, sem reconhecer-se de fato pecador, sem tomar posse da sua própria miséria. Para mim é muito belo o texto em que Jesus, na casa do Simão, o fariseu, encontra aquela pecadora perdoada que se lança aos pés dele, chorando, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, jogando o perfume nos pés de Jesus. Aquela mulher entra dentro daquela casa cheia de contrição, cheia de arrependimento, cheia de dor pelos seus pecados. Simão até sabe da história, porque disse, se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando ele, porque era de fato uma pecadora pública, e no tempo, pecadora pública era meio um sinônimo de prostituição. E de repente aquela mulher entra com uma profunda dor dos seus pecados diante de Jesus, que Jesus fala a Simão essa história curiosa, né? Um homem tinha lá 2 devedores, um devia muito, 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 o outro devia um pouquinho, e ele perdoou os 2. Quem que você acha, Simão, que vai ser mais grato, né, a esse senhor, né? É aquele que foi mais perdoado, né? E ele vai dizer para a mulher, né? Hoje está bom, né? Diz que a igreja é de Deus e o som é do diabo, né? Às vezes tem esse negócio, né? Do aparelho de som. E vou dizer, a gente mexe um bocado aqui e não sabe por que isso está acontecendo. O pior é isso, né? Um dia a gente descobre ou a gente pergunta para Deus no céu, né? Mas assim, se a gente for olhar esse movimento, né, Jesus diz, né, essa mulher foi perdoada porque ela demonstrou muito amor. Na contrição dela, ela demonstrou muito amor.
E é interessante a gente entender, né, que a misericórdia, ela entra dentro desse contexto da demonstração do amor. O amor de Jesus é redentor, né? Mas nós precisamos abraçar essa redenção na nossa vida. E isso implica, sobretudo, contrição. Isso implica, sobretudo, arrependimento dos nossos pecados. Porque senão a nossa vida não muda, né? Se Deus fosse simplesmente condescendente conosco, né, a nossa vida não mudaria. E o Senhor não é que os pecados não são importantes. Os pecados são duros. Eles golpeiam Deus. A cruz está aí para isso. Os pecados são golpes em Deus. A questão é que o amor de Deus e a misericórdia de Deus ultrapassa essa miséria nossa. Mas Deus não descarta essas coisas. A grande prova disso, e para mim é sempre paradigmático pensar no assunto, pensem, eu sempre fico um pouco escandalizado com o corpo glorioso de Jesus. Porque a gente pensa, corpo glorioso, né, aquela coisa, talvez o ápice, né, da nossa representação física fosse chamado corpo glorioso, né? A gente ressuscita talvez na melhor forma que a gente poderia ter. Não é isso a ideia do corpo glorioso? E aí, o que é bastante curioso no corpo glorioso de Jesus? No corpo glorioso de Jesus estão as suas chagas. Como assim que um corpo glorioso tem chagas? Quando a gente prepara o Círio Pascal, uma das falas é suas chagas gloriosas. Como que parece, vocês nunca pararam para pensar nisso? Eu fico pensando nisso o tempo todo. Às vezes eu acho que eu sou doido, que eu fico pensando em umas coisas que ninguém pensa, né? Mas assim, como é possível? Como é possível se deparar com uma situação como essa, uma chaga gloriosa? No que uma chaga pode ser gloriosa? Né? A não ser se nós olharmos as chagas na perspectiva da superação das chagas. Por que essas chagas permanecem no corpo glorioso de Jesus? Porque elas são o sinal também da grandeza da obra realizada por Deus. As chagas deixam de ser só a denúncia do pecado e da miséria nossa e passam a ser esse sinal luminoso, né, do amor de Deus por nós que ultrapassa as chagas. As chagas estão na glória exatamente como um sinal dessa grande obra e desse grande sacrifício operado por Deus. Vocês acham que perdoar, tem gente que fala que perdoar é esquecer, né? Perdoar não é esquecer, gente. Perdoar é superar. Perdoar é superar. A gente acha que a chaga vai ser removida? Não, ela vai ser transformada. Aquilo que antes era significado de dor, aquilo que antes era representação de sofrimento, aquilo que antes era miséria, pela força do amor e pela força do perdão, se torna sinal de glória. Por isso eu costumo dizer que há que ter um respeito muito grande pelo perdão que nos é oferecido. Tanto das pessoas, né, que nos perdoam, quanto também, né, do próprio Deus que nos perdoa. É impressionante, às vezes, a gente deveria refletir sobre a nossa própria impenitência, no sentido de reiterar as ofensas a Deus com o nosso pecado. E de repente apresentamos isso nas nossas confissões como se não fosse nada. E isso muitas vezes é até um desprezo ao amor de Deus. Porque o preço pago pelos nossos pecados foi um alto preço. Pago na cruz. Pelas chagas do Cristo. Que se tornaram gloriosas exatamente pela superação que Deus faz das nossas faltas, restabelecendo a comunhão conosco de modo harmonioso. Hoje o Senhor entra naquela sala e é bonito ouvir a primeira coisa que Ele diz: a paz esteja com vocês. A paz. Qual é o grande sentido da experiência toda do sacrifício de Cristo na cruz e da sua ressurreição? É nos conceder a paz com Deus.
Quando Jesus entra então com o seu corpo glorioso, as suas chagas como sinal dessa superação da parte de Deus, a primeira coisa que diz os discípulos é essa: a paz esteja com vocês. Depois vai dizer, né, como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Como sinais de quê, queridos irmãos e irmãs? Como sinais dessa misericórdia que vem da parte de Deus. Para que nós pudéssemos colocar diante da igreja as nossas chagas e os nossos pecados e experimentássemos da força da restauração que vem, né, da parte da cruz de Cristo, se nós de fato estivermos arrependidos das nossas faltas. Que maravilha hoje, 8 dias depois da ressurreição, poder celebrarmos a reparação e o perdão das faltas. Eu digo que a questão do perdão para o ser humano é algo extremamente importante para a nossa saúde, inclusive, espiritual, mental, né? É tão importante que o perdão esteja dentro da nossa dinâmica, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus perdoa porque Deus é amor. E se nós somos imagem e semelhança do amor, precisamos também entrar nessa escola do perdão. Quanta gente hoje ferida pelo ressentimento, não é? Quanta gente ferida hoje, né, por não conseguir superar muitas vezes as chagas que são infligidas sobre ela mesma, né? Quanta dor, né, quanta mágoa muitas vezes é carregada por essa falta de generosidade de oferecer o perdão. E o perdão é essa força libertadora. Me dói quando eu escuto falar, por exemplo, que pais não falam com os filhos porque não conseguem perdoar. Uma vez ouvi essa história, muitos anos atrás, um rapaz que me dizia: faz 5 anos que eu não falo com meu pai. E eu sento com ele todo dia para todas as refeições porque eu sou obrigado. Mas faz 5 anos que eu não falo com meu pai. Como é possível alguém viver com saúde nesses termos e nessas condições? A força reconciliadora que vem da cruz precisa nos ensinar a procurar nos nossos caminhos também a sermos sinais de reconciliação e de paz. Queridos irmãos e irmãs, né, a paz vem justamente dessa experiência do amor, dessa força restauradora e reparadora que todos nós precisamos aprender de Cristo Jesus. E veja, Jesus fala a Tomé sem nenhum tipo de dor ou de sofrimento em relação à dúvida de Tomé. Entra lá e diz: Tomé, toca aqui, vê as minhas mãos, vê os meus pés, toca ao meu lado, sou eu. E Tomé dá uma resposta curiosa, e é a primeira vez na Sagrada Escritura que alguém fala isso de Jesus, né? Ele fala Kyrios, né? Meu Senhor, né? Mas é o primeiro a falar meu Deus. É o primeiro a falar meu Deus. Ou seja, Tomé, por mais que tenha duvidado, faz um passo de fé muito mais profundo diante do mistério da ressurreição. Jesus não é só o Mestre, Jesus não é só o Senhor, né? Jesus é o meu Deus. E na genuflexão de Tomé, que vem depois da dúvida, a gente vê uma aceitação muito mais profunda, né, daquilo que é a experiência de fé. Então, hoje, queridos irmãos e irmãs, nesse dia da misericórdia, pensemos no quanto é saudável aprender a perdoar. Tem uma citação de Shakespeare que é engraçada, né, que diz que ressentimento é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra, né? Porque a gente carrega em nós o ressentimento, carrega em nós a mágoa, enquanto os outros vivem a vida deles. E nós ficamos ali envenenados pelo ressentimento. E ressentimento é isso, né? É sentir, depois ressentir e ressentir. É como se nós tirássemos a casca do nosso machucado, né? Cada vez que a gente acha que ele vai curar, a gente vai lá e tira para ver a chaga aberta de novo, né? Enquanto as chagas de Cristo se tornaram gloriosas, porque ele superou as chagas, as nossas muitas vezes seguem abertas, né?
doendo e machucando o nosso coração. Não quer dizer, né, que muitas vezes nós vamos restaurar relações perdidas, ou que nós vamos dizer assim, conseguir restabelecer aquilo que em certo sentido foi destruído pela incompreensão humana. Mas nós precisamos, pelo menos dentro de nós, superar essas mágoas, esses sentimentos, para crescer na liberdade e na paz que vem justamente de Deus e que vem da misericórdia. São duas coisas, né, que Jesus movimenta hoje nesse texto e que são importantes para nós. Primeira, a comunicação da paz. A paz esteja com vocês, né? Depois, a questão do perdão dos pecados. Os pecados que vocês perdoarem vão ser perdoados. Os pecados que vocês retiverem vão ser retidos. Dizer que o homem agora participa dessa graça e dessa experiência de Deus. Então hoje nessa Eucaristia, peçamos sobretudo esse dom e essa graça de estarmos, né, junto de Deus na experiência do perdão e na experiência da paz, né? E nos sintamos enviados a modo de Jesus. Hoje ele diz aos discípulos, né, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Nós não somos enviados de qualquer jeito, né? Não é que Jesus diz assim, e vai lá, né? Não, nós somos enviados como o Pai enviou Jesus. Como é que o Pai enviou Jesus? Como sinal dessa paz, dessa misericórdia que vem da experiência de Deus e que quer alcançar a todos aqueles que, reconhecendo as suas faltas, estão dispostos a acolher a experiência do perdão. Não sejamos meramente condescendentes com o pecado, sejamos, sobretudo, dispostos a agir com misericórdia, assim como Deus também é misericordioso conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,